Bom, tem gente que te chama de capacete, maestro, vovô garoto, tem uma porrada de apelido, mas também com o nome Leovegildo ia ser difícil. Não tem apelido que pegue, né? Desde pequeno você sempre me chamou de Xará, porque a gente é júnior, né? E eu brinco que lá em casa tem 3 Arthurs. Meu filho Arthur é o único que vai ser chamado de Arthur, porque meu pai não é chamado de Arthur, nem eu sou chamado de Arthur. E você acho que sempre, nunca foi chamado de Leovegildo na vida, já foi? Não, Léo? tem uma galera, Léo, né? O pessoal de Copacabana, de colégio, da época de colégio, a maioria até hoje me chama Ainda de chama Léo. de Léo? De Léo. Muita gente me chama de Léo. Mas júnior, desde que você entrou no futebol, você sempre foi júnior, né? Não, eu sempre fui júnior, mesmo antes de entrar no futebol, né? Quando você ia fazer teste, essas coisas, tinha que chamar teu nome nessa palavra júnior. Pelo amor de Nego Deus. ria logo, né? Eu estava assistindo um jogo do Fluminense outro dia, e antigamente os nomes eram Lico, Zico, Pelé. Agora no Fluminense tem o Gum, tem Digão. Mas eu acho inacreditável que hoje todos os nomes são compostos. E aí eu vi no jogo do Fluminense um cara chamado Matheus Alessandro e o outro Ayrton Lucas. Mas eu acho que isso foi não sei se é questão da modernidade, mas todo mundo achou legal isso, entendeu? Lógico que você tinha, por exemplo, por que virou Júnior Baiano, né? Por que virou Júnior Brasília? Porque tinha outro Porque Júnior já no tinha um negócio. Júnior, no caso eu mais velho, né? Virou Júnior Brasília, quando veio ponta direita. E quando a mesma coisa com o Baiano, entendeu? Quando ele subiu pro profissional, não dava para 2 Júnior. Antigamente eles usavam Júnior I, Júnior II. Eu lembro do Zé Carlos II, eu lembro. Zé Carlos II, Zé Carlos o zagueiro, II, né? Porque tinha o goleiro. Mas acho que tinha mais apelido, né, cara? Tinha mais apelido. Mas eu acho que as pessoas hoje preferem, né? Os jogadores mesmo preferem. Eu não tô falando dos apelidos de tipo capacete. Não, mas pelo Flamengo era o quê? Peixe frito. Tinha a tromba. Não, o time era velho. Faz a escalação. Velho, peixe frito, canguru, camelo e capacete. Velho era o Raul. Velho Raul. Aí peixe frito, Leandro. Leandro. Marinho, canguru. Moser, o camelo. E eu, capacete. Tromba. Andrade. Bico de chaleiro, Obral, né, e Galo. Aí você tinha Mormon. Mormon era o quê? Tita? Tita. Mormon. João Danado e Bigode, que era o Lico. Até os reservas devia ter apelido. Todo mundo. Pô, Reinaldo Ponta Direita era o Cratera. Pô, né? Os caras que eu mais lembro de hoje são os caras que têm nome curto. O nome curto não, mas o nome tipo Casagrande. Casagrande é um nome que você não lembra, né? Mas, cara, você quando tá fazendo transmissão, você não se confunde, não? Eu normalmente uso o primeiro nome, por exemplo, Matheus Alexandre. Alessandro. Aí eu chamo de Matheus, né? A não ser que tenha um outro Matheus. Aí é obrigado a falar o nome. Todo nome composto. Você começou a se chamar de maestro, depois você foi pra jogar. Foi na Itália ainda, não? Não, meio campo aqui, né? Foi quando eu voltei. Na verdade, eu acho que foi o Zé Carlos Araújo junto com o Fernando Vanucci. Foi que deu o apelido. Foram os dois que começaram a usar esse. Porque você na apelido. Itália, eu lembro que. Na Itália ele era Léo Júnior. É? Porque Leovegildo era muito grande, né? Aí eles abreviaram para Léo e botaram o Léo Júnior. Meu pai foi em 83, você foi também na mesma época, Foi em 84. Né? Como lateral esquerdo. Não, fui como meio campo. Já foi como meio campo? Eu só fui porque fui jogar no meio campo. Porque nós jogamos um torneio em Milão, Flamengo, Peñarol, Inter, Milan e Juventus. Jogava todo mundo entre si. E eu já fui jogando no meio campo, né? Caramba, aí o treinador que seria depois o treinador do Torino, que era o Luigi Radic, ele era treinador da Inter. E quando ele foi pro Torino, ele estava procurando um cara que jogasse no meio campo, né? Mais ou menos com o meu estilo. Porque eu acho estranho que o lateral direito, que eu lembro, acho que o Jorginho que foi parar no meio, no final, no Kashima lá. Na Alemanha, acho que ele jogava mais do lateral, mas lateral esquerdo tem um monte que foi parar no meio, né? Eu só lembrei aqui, girando só de cabeça, foi você, o Leonardo foi pro meio. Leonardo, Marinho Chagas. Mazinho. O Marinho Chagas foi o pioneiro, né? Foi o que saiu da lateral. Mas eu digo o seguinte, para você fazer essa função, você precisa já ter exercido essa função antes, né? Eu não nasci lateral. Eu caí na lateral por uma circunstância, por oportunidade, né? Porque eu sempre fui um jogador de meio campo e ataque. E naturalmente para Antes isso, categoria de base? No próprio Flamengo. Quando eu fui pro Flamengo, eu jogava de meia. O Zé Roberto é outro que também foi parar de meia, meio ofensivo, né? Porque eles devem ter já jogado nessa posição. Vou te dar um exemplo. Por que o Leonardo Moura não consegue jogar nessa posição? Porque o Léo nunca, quero dizer, nunca na infância, na adolescência, ou até mesmo antes de virar profissional,
exercer essa função. Então, é diferente. Se o cara que não ocupou esse território algum dia, ele vai ter problema. Na Índia ele chegou até a jogar lá de meio um pouquinho. Mas... Pela qualidade, tudo isso. Também, né? Na Índia tinha que jogar. Mas o rendimento é completamente diferente, porque são funções diferentes. Na lateral, você joga só para dentro. Você não joga para fora porque tem a linha lateral, você sai do campo. No meio, não. É aquele negócio que eu dizia, não me dá a bola de costas porque eu não vou conseguir girar, eu não tenho esse Mas você acha que não tem nada a ver com bater com a perna esquerda ou direita? Sabe por quê? Porque eu nunca vi um lateral direito que chuta com a canhota. Né? Um cara que na direita cruza de esquerda. Assim, mas a maioria dos laterais de esquerda... Maioria não, alguns... que chutavam bem de perna direita. Você é destro, né? Mas Marinho, Mazinho, esse pessoal todo, né? Que saiu da lateral pro meio. Mas você acha que não tem nada a ver com o negócio de perna? Acho que não. A gente viu o Leandro fazer gol de canhota, a gente viu o Jorginho fazer gol de canhota. Porque talvez seja o fato de antigamente era mais fácil você encontrar, por exemplo, o lateral direito com a perna esquerda você não tem. Você tem o cara que joga na direita, né? Bruno Conte. Hoje, então, todo mundo ponta direita que joga com a perna esquerda. Ala, né? Quase. Joga com a perna esquerda, mas na lateral direita de perna esquerda você não tem. Isso aí Eu queria falar isso contigo, porque assim, você que foi lateral há muito tempo, é um mistério. Eu sei que você fala dos campos e tal, mas assim, por que os caras não sabem cruzar? É uma coisa assim, é absurda. Eu não estou falando do futebol europeu, não. Futebol europeu, os caras, você vê que tem uma diferença de cruzamento, de chute também, né? Aqui os caras, a desculpa era campo. Os campos são bons. Mas sabe o que eu acho, Júlio? Hoje estão muito mais preocupados com posicionamento em campo e que não dão valor aos fundamentos, né? Nosso mestre Jobert, né, que foi nosso primeiro treinador no profissional, o Jobert praticamente ele obrigava, o nosso aquecimento ele era feito, ele dizia, passar, chutar e cabecear e dominar são os 4 fundamentos do futebol mais importantes. Então isso tem que ser como escovar o dente. Você tem que fazer isso todo dia. Então o aquecimento ele era feito com bola, né? Exercitando esses fundamentos. E eu não vejo, pelo menos, é lógico que hoje é difícil, porque os treinamentos são normalmente todos eles fechados, né? Mas eu não sei se esses caras treinam como a gente treinava. Eu, quando saí da lateral direita para a esquerda, a minha perna esquerda ela obedecia pouco, né? Sim. Não tinha o domínio, né? Então eu fui obrigado naquele paredão que tinha na Gávea, para ficar batendo ali, pegava um no final do treino, vai lá, eu vou cruzar, até chegar a hora que você termina aprendendo, né? Porque isso aí é massificar o exercício. Eu não sei se o Diego, seu filho, passou por isso, mas quando eu joguei até 26 também, e meu pai dizia, você tem que aprimorar a perna esquerda. E aí a gente queria. Eu batia bem falta. Eu chegava antes do treino para tentar bater falta, eu vou ficar depois. E não deixavam. E aí até o Espinosa falou aqui que também o neto dele foi lá no Grêmio, tentou fazer isso, tentou chegar uma hora antes e proibiram ele de entrar. Então assim, hoje em dia, o que vocês faziam antes, que era poder meu pai ficar lá até 7 horas da noite batendo falta no meio do escuro, lá no escuro, no meio dos mosquitos e tal, os caras não conseguem fazer isso hoje, né? Hoje o controle da parte física, dessa parte de fisiologia, ela é tão grande que eu vejo que ela termina trazendo um prejuízo para a parte técnica, entendeu? Porque o cara que bate falta, o cara que bate corda... Eu aprendi a bater corda de perna esquerda, cara. Quando eu fui para a Itália, eu via que não tinha ninguém no meu time que batia. Aí eu comecei a treinar. Terminei batendo, não com a mesma eficiência da perna direita, porque eu sou destro. Mas nós fizemos um monte de gol com a perna esquerda, porque você pega o jeito, é só você massificar o exercício. Tinha um cara no Fluminense, Paulinho Andrioli, não sei se você lembra, ele batia escanteio dos dois lados, com a perna direita e a perna esquerda. É que hoje os caras ficam assim, a desculpa do futebol é rápido, mas ele domina, olha para a área e cruza errado. Ou chuta em cima do cara. Eu vou te falar, o jogo é rápido, certo? Se você não tiver um bom domínio, automaticamente você vai perder essa bola. Se você for parar para pensar, acabou. Você já tem que estar com esse domínio no mais alto nível, ou você joga de primeira, então você já tira o cara da jogada para dar segmento, entendeu? Se você for esperar, acabou. Eu vejo essa garotada aí. Mas tu acha que... Mas tem o seguinte, tem gente que corre e não pensa, né? Com certeza. Tem gente que não consegue fazer as duas coisas. É limitado, né? Não dá para fazer. Mas você quando vê, assim, eu vejo às vezes jogo principalmente Série B, até Série A, quando são times mais, e eu vejo a rapidez do jogo,
Não me parece que também é aquela coisa... Eu vi Brasil e Itália de 82 outro dia, se você vê a velocidade, pelo menos os italianos dominando, tocando... Não é essa coisa lenta como dizem que... Pô, brasileiro cara, de 80, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Pois é. Você vê que a velocidade existe. O jogo era um pouco mais pausado, entendeu? Era um pouco, até pela questão da marcação. Né? Você não tinha essa marcação lá em cima, né? Poucas equipes faziam. Primeiro, os campos eram 110 por 75. Você fazia marcação sob pressão no Mineirão, com aquela grama de jardim. O cara morria, nessa altura, quando chegar no metade do primeiro tempo, estava morto. Que foi o que aconteceu. Os campos diminuíram, a preparação ela teve uma evolução, isso é verdade. Em compensação, aqueles que têm uma condição técnica melhor, eles sobressaem. Mas sobressaem, mas naquela época, então, sobressairiam muito mais ainda, porque teria muito mais espaço. É porque, por exemplo, eu nem falo do meu pai, do Maradona, eu vejo alguns tapes do Maradona, que nego metia porrada nele com a bola. Ele sofria. E eu vi durante 5 anos que eu tive na Itália, os 2 primeiros anos do Maradona, talvez tenha sido os 2 anos, eu não vou dizer melhores, porque depois ele ganhou a Copa UEFA, tudo isso, campeão com o Napoli, né? Mas os 2 primeiros anos, que o time dele era muito ruim. Muito ruim. E ele sozinho carregou aquele time, entendeu? E os caras, quando cruzava com o Milan, os caras metiam o pau nele mesmo. E ele fugia daquilo ali sem reclamar, sem nada, entendeu? Eu digo, o atacante, para ele se consagrar, ele precisa jogar na Itália. Meu pai fala isso também, né? Que a Itália é diferente. Esse ano, não estou colocando nenhuma dúvida em relação ao Cristiano Ronaldo, que realmente o Cristiano tem uma vantagem, que é a parte física dele. Até porque ele joga Champions e joga contra os times italianos também. Mas o campeonato italiano é um campeonato particular, entendeu? Porque as equipes têm... A primeira noção é a questão da marcação, é aquela coisa mesmo do italiano. Ele vai ter dificuldade para jogar. Lógico que ele joga num time que é uma seleção. Ele joga numa seleção. Agora, você ficou quantos anos na Itália? Fiquei 5 anos, 3 no Torino e 2 no Pescara. 2 no Pescara, então você ficou um pouco mais. Nós ficamos lá 2 anos e pouquinho, né? Que foi praticamente a mesma época, né? E tinha... Era Cerezo e Falcão na Roma, tinha o Pedrinho... Batista, Edinho com o Zico, o Edinho, Juari no Ascoli. Eram uns 10 ou 12 brasileiros que tinham lá. E nossas famílias, como sempre foram, vocês viram a gente pequenininho. E eu lembro de uma vez que a gente saiu de Udine, que era muito frio, nós fomos dormir na casa de vocês. Não sei se foi Torino ou Udinese. Nós chegamos lá, um calor desgraçado. Zebra. Lá era uma neve, lá em Udine, né? Mas Torino também, como o clima, era complicado. Você tinha 8 meses de praticamente... Udine era mais frio que Torino, mas nós tínhamos um inverno muito mais... Que os treinos de Udine, a gente via a montanha de gelo atrás dos treinos, né? Mas eu estava falando da Itália, porque você ficou lá 5. O que está acontecendo? O que aconteceu com o futebol italiano hoje em dia que... Tomara que agora o Cristiano Ronaldo que volte, né, a Juventus, mas eu acho que o futebol italiano ele passou por um processo semelhante ao nosso aqui, com o desprezo pelas categorias de base. Até bem pouco tempo eu dei uma entrevista para o jornal lá de Torino, que eles perguntavam a respeito disso. Eu digo, gente, eu vi quando cheguei em 84, uma categoria de base que era dirigido pelo Sérgio Vata, que era um descobridor de talentos, aonde veio gente como Cravero, como Lentini. Isso Torino. Porque o Torino sempre teve esse pioneirismo de trabalhar na categoria de base. Por quê? Diferente dos conceitos da Juventus. Porque a Juventus, como sempre teve condição, em função da família Agnelli, os caras compravam qualquer um, como aconteceu agora com o Cristiano Ronaldo. Sim. Já o Torino não tinha esse recurso. Então eles trabalhavam muito a categoria de base para poder uma quantidade maior de jogadores. Ou eram aproveitados, ou então eram vendidos para que pudessem arrecadar. Sim. Então você sempre teve, por exemplo, no time que eu joguei em 84, tinham 8 jogadores que tinham sido formados na base. E durante muito tempo, o próprio Milan também fez isso durante muito tempo. Baresi, Maldini, essa galera toda veio desde lá de baixo. A Roma também era assim, né? A Roma também tinha, Giannini, esses caras. A Roma era toda poderosa na época nossa lá, né? No início, né? Não sei se até depois, mas a Roma... Durante algum tempo foi, juntamente com a Juventus, era que eles brigavam. Então eu acho que o futebol italiano largou um pouco as categorias de base. Você vê que não teve renovação na seleção praticamente, inclusive não indo à Copa do Mundo. Entendeu? O nível técnico
das últimas seleções italianas, em relação a dos anos 90 e 80, 90, mas é muito baixo. Que a última foi quando ganhou, 2006? Não, foi 2006. Foi 2006. 2006, quando ganhou, com o Cannavaro. Mesmo assim, você tinha jogadores que você completamente desconhecidos que não fizeram. Naquele momento conseguiu. É porque a gente assistia, cara, até depois que vocês saíram, não sei se você chegou a pegar o Maradona, mas depois com Careca, Alemão, aí o Milan tinha Van Basten, Gullit, Rijkaard, a Inter com Matheus, Breme, Klinsmann. Era todo domingo a gente acordava cedo aqui, 11 horas da manhã, para ver os jogos na Bandeirantes e tal. E assim, a Itália perdeu, tudo bem que tem um Real Madrid, Barcelona, mas o nível técnico da Itália caiu muito. Né? Mas é porque também a questão da crise econômica. Também. Né? Eles já deixaram de fazer aqueles contratos astronômicos há muito tempo. Né? A própria crise italiana fez com que o futebol também acompanhasse um pouco. Além do fato, com a abertura do mercado europeu, você vê, a Inter foi campeã, não tinha um italiano. Não tinha um italiano no time titular, né? No elenco você tinha. Você acaba não incentivando o italiano a... Então, quer dizer, espaço, outra coisa também, a quantidade de jogadores italianos que começaram a migrar, coisa que não acontecia. Ninguém queria sair. Porque todo mundo queria vir para a Itália, né? Itália não... Então, hoje você tem uma quantidade imensa de jogadores italianos, mas não são os fora de classe, não são o extra-série. São jogadores bons, mas normais, não são locomotivas. Eu falo sempre isso, são vagões. Precisa... Locomotiva você tinha, por exemplo, em 82, como o Giannini, como o Conte. Cabrini, esses caras todos sempre foram... Mas depois com o Baggio, com o Baresi... Em 2006 você ainda tinha... O melhor jogador da Copa naquele ano foi o Cannavaro. Brincadeira. Realmente Buffon, goleiro. Tem o Del Piero até naquela Copa você vê, Del Piero ficou até 39 anos e não apareceu ninguém para substituir o Del Piero. Mal comparando, a Itália é pequenininha, tamanho de São Paulo, né? E o Brasil, agora, você falou de base, como é que afeta no Brasil também? Porque o que eu falo sempre é que toda a Copa do Mundo que a gente jogava, no fundo o futebol acaba indo para a Copa do Mundo, né, durante um tempo. E na Copa do Mundo o Brasil sempre tinha pelo menos 5, 6 caras que eram assim... Mesmo quando era o Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, são 5 estrelas que podiam ser melhor do mundo. Na última não, em 2014 aqui no Brasil, era o Neymar. E o resto é como a Itália, que você está falando. São jogadores bons, ótimos jogadores. Não eram locomotivos. Não era, não tem. Eram vagões. É isso aí. Então, e hoje o Brasil ainda está um pouco, ainda está assim, né? É lógico. Tirando o Neymar, quem você tem de... Mas se você for pensar que o Adriano abriu mão do futebol, né? É a geração perdida, né? O Ronaldinho Gaúcho abriu mão nesses últimos anos de jogar, porque esses caras seriam aqueles que iriam fazer uma transição para poder depois entrar essa molecada. A gente vai ter, daqui a 4 anos, uma safra boa, pelo menos do que a gente viu aí. Parece, Jogadores que, se evoluírem, vão chegar no nível realmente daquele... Pedro é bom. o Vinícius Júnior, o Paulinho. Tem uma garotada realmente boa aí. Se eles vão chegar ao nível desses que a gente citou, é uma outra história, mas que a gente vê um potencial muito grande. E os clubes brasileiros também deixaram de investir. São poucos ainda que cuidam, né, da base como... Você viu essa matéria da geração perdida da Inglaterra, que eles fizeram a matéria que era assim... É o que era para estar em 2014. Era para estar o Ganso, se tivesse... né? Aí estava o Luiz Fabiano, que era outro que também a gente achava... Aí está o Adriano, está o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Kaká, se não fosse... Você não teria peso, uma seleção com muito mais peso? E tem até mais, eu estou esquecendo de uma galera aqui, mas eles criaram uma matéria dizendo que o time do Brasil era para ser um timaço nessa Copa e não pôde jogar. Infelizmente, cada um por suas razões. Uns por questão física, outros porque não quiseram mais... Vão largar. Então ficou um hiato aí entre gerações, né? Você falou de base, que base é um negócio assim, eu vou em jogo de infantil, juniores às vezes, juvenil, e o que a gente vê é o seguinte, né? É a preocupação só em resultado. Não tem mais preocupação em formar o jogador, parece. Porque se você chegar para um treinador hoje de uma base e perguntar para ele assim, como é que você está lá? Fluminense, sei lá, o cara vai dizer assim, eu fui para a semifinal do Mirim, fui para a final do Mirim, você fala, mas quais os jogadores que você... Porque você vai ver o jogo, é uma gritaria. Vamos, pô, Ricarrinho, não sei o quê. E o cara não está preocupado em, né?
Você assiste jogo de base, você vê, você nota isso? A verdade é o seguinte, é que os clubes deixaram de formar jogadores para o time profissional. Esse é o primeiro erro. No time que eu joguei juvenil no Flamengo em 73, 74, subiram para o profissional. Nosso time era um time muito médio, para não dizer abaixo, em relação ao time do Fluminense, ao time do Botafogo, o time do Madureira, que na verdade nesse ano, 74, foi inclusive campeão carioca. Mas nós subimos para o profissional, Dequinha, zagueiro, eu, Adílio e Júlio César. Não importa se não ganhou o título. Porque é o talento. Eu me lembro também, o Botafogo foi bicampeão de juvenil, de sub alguma coisa, há pouco tempo atrás não conseguiu emplacar um jogador no profissional. Por quê? Até a concepção e os conceitos mudaram. Mudaram disso aí. Exatamente isso aí. O cara que está na base, ele tem que ter já a visão para ele ir para o profissional. Entendeu? E hoje parece que isso não existe. Não adianta você ser campeão da Copa São Paulo de Júnior e você não emplacar um jogador no profissional. É que é o garoto... Tá errado, alguma coisa está errado. Alguma coisa, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, está errado. Outro problema que aconteceu, os times pequenos, antigamente, eles eram formadores para os times grandes. Né? A Olaria tinha um vínculo com o Vasco. Basta você olhar a quantidade de jogadores que estiveram na Olaria, que depois foram para o Vasco. O próprio Madureira com o Flamengo tinha uma... E os times eram fortes, né? Assim, Campo Grande, São Cristóvão, Bom Sucesso, brigava. Pelo Hoje menos... não existe mais isso. Não. Porque esses times praticamente eram times de empresários que ali alocam os jogadores para depois dali fazer dinheiro. O garoto que tem, por exemplo, 12 anos e aí tá no sub-13, né? O de 11, que às vezes é talentoso e é magrinho, como o de 12 é maior e mais forte, aí para jogar uma semifinal, aí tem que botar o garoto. O próprio Zico falou, se eu fosse jogar agora ia ser difícil. Ferrado, pois é. 1,60m, magrinho, ele não dispensa. O pior é que dispensa, né? Porque o garoto não vai... Ele perde também a motivação dele, né? Porque a mesma história com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não vai se dar bem lá. O Felipe saiu daqui com 18 anos. Primeira coisa, muito jovem. Não é fácil. Só os fenômenos conseguem se adaptar com tanta... quando muito jovem no futebol europeu. Ele passou por todo esse processo de amadurecimento. Ele não acabou com a qualidade técnica dele, muito pelo contrário, apurou mais ainda, tem um senso tático muito grande, entendeu? O cara entende o jogo, sabe? E tem 1,60m. Isso não quer dizer nada. Um negócio, eu já falei 3 vezes aqui do Bright nessa entrevista, já sempre cito aqui, mas o Bright deu uma entrevista aqui no Brasil, Paul Bright, que ele fala que antigamente levava vocês quando já tinham 29, 30 anos, já com esposa, com filho. Aí começaram a levar os caras com 23, 25, que era o Edmundo, o Djalminha. E aí o brasileiro é aquela época que ele tá solteiro, querendo ir pro carnaval e tal. Começou a ter problema, eles começaram a trazer os caras com 16, com 18. Então, quando eu via o Oscar, o William, apesar de eles serem brasileiros, terem talento, mesmo o próprio Felipe Coutinho, mas você vê que o cara parece meio que um europeu com um dom brasileiro, porque ele vai muito cedo, né? Não, e o estilo de jogo, ele tem... Eu falo do Messi, por exemplo. Mas Messi não é argentino. Não é argentino, Futebolisticamente, o Messi é espanhol. O Messi chegou lá com 12 anos. 12 anos, né? Quer dizer, você vê o comportamento do Messi, que não é um comportamento do sul-americano. É um comportamento do europeu. Né? A educação, tudo aquilo que ele aprende. Fala educação como cidadão e também como jogador, atleta profissional, entendeu? É completamente diferente. E quanto mais jovem você for, a sua formação vai ser aquela que você vive no dia a dia. E ele e o Cristiano são mas o nosso são fogo, né? Com profissionalismo, os dois são... Mas isso tem. Mas o Cristiano é o que é, porque se você for olhar tecnicamente, o Cristiano não é uma sumidade. Não. Mas ele é um cara que chuta muito bem com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça. É um cara que tem uma velocidade absurda. Treina demais. Então, você junta um pouco todos esses fundamentos, você dá um jogador que ganhou 5 vezes o melhor jogador do mundo. Eu conheci um Se cara for tirar para o ímpar, eu vou escolher o Messi. Porque é mais talentoso, eu também. Na minha cabeça. Mas não tiro os méritos o Cristiano, ele foi me convencendo com o tempo. Eu também, a mesma coisa. Porque eu era muito cético em relação ao que ele me dava como espetáculo, como jogo.
com o tempo, nos últimos 3 anos, eu posso dizer que realmente... Dele, você vê que ele por isso que ele chegou, né? Eu tinha um amigo que conhecia ele que disse que ele dorme 8 horas da noite, acorda às 5 da manhã, 6 da manhã, que ele tem toda a preparação do corpo. Então, não tem como o cara não chegar onde ele chegou, entendeu? Eu acho que isso aí é uma abnegação, uma coisa que você tem que ressaltar, entendeu? Não é porque o cara tecnicamente é bom que ele não vai treinar. Por isso você falou da base que eu falei da Itália com o Brasil, meio que a comparação, porque imagina, se num país igual o Brasil, enorme, né? Que a base é problemática, afeta os jogadores. Você imagina a Itália, que é pequeno. Não, eu vejo isso porque eu vi de perto. Eu acompanhei de perto os garotos quando treinavam lá com esse Sérgio Vata, que inclusive era observador da Itália na Copa de 94. Né? E como terminou cruzando Brasil e Itália, a gente viu os jogos juntos, né, dos adversários possíveis entre um e outro. Né? E o Sérgio tinha esse conceito. Eu vou fazer o jogador para jogar. Quando o Lentini, né, o Didi Lentini subiu, ele subiu com 17 anos, que não era normal, com 17 anos, só Maldini, esses caras que conseguiram jogar. Isso vai quando você jogava, 84, por aí, foi isso aí? 85, 86. Tá. O Lentini com 17 anos, rapaz, o Sérgio Vata tinha um prazer, né? Ele ia ver os treinos com o Lentini, e falava com o garoto, porque para ele aquilo dali era uma cria sua. Ele pegou o cara com 12 anos de idade, 5 anos, foi lapidando, ensinou o cara, e o cara com 17 anos jogou no time principal e depois jogou na seleção italiana. Você no Flamengo chegou de ver, porque eu digo que você foi corajoso, porque o ex-jogador, quando ele vai virar treinador, ou diretor, ou presidente de um clube que ele foi ídolo, é um negócio meio... mas não é pedido, Júnior, é convocação, cara. Não, eu sei. Isso aí é o tipo da... A nossa relação, minha, do teu pai, do Cantarelli, desse pessoal que viveu Dinamite foi presidente do Vasco. Também, essa relação, ela ultrapassa qualquer coisa de sentimento, de razão. Não tinha essa preocupação, de razão. Jamais tive. Quer dizer, de treinador, muito menos ainda, que eu nunca quis ser treinador. Eu só fui treinador no Flamengo 2 vezes, porque os amigos me convenceram, vamos lá, pô, vai dar certo, não sei o quê, tal, mas não era. Você não se arrependeu não, né? Você falou, pô, zero experiência. A experiência melhor foi quando eu fui diretor, que na verdade era o que eu sempre tinha imaginado, né? Porque tinha vivido na Itália, onde você tinha essa figura do diretor, né, que você montava o elenco, chamava o treinador, e essa experiência no Flamengo foi espetacular. Nós tivemos o problema que o Flamengo atravessava uma crise financeira absurda, onde você não tinha como investir, tinha que usar a base, né? E foi o que terminou acontecendo. Pega o Ibson, olha que é Ibson, bota ali para ver, depois o cara virou jogador, entendeu? Esse tipo de coisa, quando você não tem o lado financeiro, você é obrigado a fazer. Quando você fala em crise financeira do Flamengo, nossa, quanto tempo durou isso? Pô, agora, nos últimos anos, deu uma acalmada boa, né? Que o Flamengo podia investir, fazer CT e tal, porque... Nossa. Mas porque senão estava ficando para trás, entendeu? Quer dizer, essa galera que entrou para sanear o clube... entraram com um propósito, porque era um grupo muito grande que depois foi subdividido, né? Haja vista que a gente tem agora o Landim, né? Juntamente com o Rodrigo Ducha, que estão se candidatando como oposição. Que, na verdade, ele era do mesmo grupo do Bandeira, do BAP, desse pessoal todo, né? Pessoal do BAP. Que você pega todas essas cabeças juntas, né? Você consegue tirar muita coisa boa, né? Uma cabeça mais de empresa. É que você vai errar, vai errar também. Não adianta, porque o futebol não é 2 mais 2. Você pode ter o melhor time do mundo e você não vai ganhar. Entendeu? Por alguma razão. O Flamengo chegou a 800 milhões de dívida. Nossa, coisa absurda. Mas eu acho que essas pessoas, quando se juntaram lá atrás, com essa visão empresarial de você administrar, gestir o clube, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. Por quê? Primeiro, a gente pode passar alguns anos sem ganhar. Mas nós vamos sanear a coisa, porque na hora que você arrumar, automaticamente isso vai te dar a consequência. Caiu no colo uma Copa do Brasil. Né? Quando o Mano saiu, o Jaime entrou e terminou. Mas eu achei legal que foram tipo 2 anos assim, que o Flamengo não comprava nenhum jogador caro e tal, ele pés no chão, e a torcida entendeu, né? Hoje se pode dar o direito de comprar o Vitinho por 10 milhões de euros. O Vitinho... Mas o Vitinho é um cara de 23, 24 anos. Esse cara pelo menos tem mais 6 anos aí de vida útil
E acho que ele vai dar esse retorno desse investimento. Naquela época você não podia nem pensar em fazer nenhum investimento, você tinha sala. Ninguém queria vir jogar aqui, né? A história do Vampeta, né? Eu finjo que jogo, eles fingem que me pagam. Isso aí é uma coisa, é a verdade isso. Mas tem várias histórias. O Vanderlei largou o Flamengo, se você não lembra, em 1990, dizendo que não tinha nem bolas para treinar. Entendeu? Depois o Flamengo foi campeão em 91 Carioca e foi campeão brasileiro em 92. Isso por quê? Porque o clube, a instituição, sempre conseguiu, de alguma forma, ir além daquilo das suas possibilidades. Mas eu lembro de um episódio, acho que foi você, não estava no Flamengo, que você ligou para mim, que era para treinar lá no centro de futebol. E estava sem campo, estava sem campo para treinar. Você lembra disso? Porque as condições eram horríveis. Foi. Entendeu? Você tinha que dar uma arrumada, que naquela época você ainda jogava Você tinha uns jogos lá com aquelas arquibancadas tubulares naquela época. Então, se você treinasse demais ali, o que acontecia? Você ia machucar demais o campo e não ia ter a condição mínima para você atuar. Não, hoje eu acho o seguinte, esse pessoal que entrou, a primeira fase, né, da administração do Eduardo Bandeira, eu acho que ela foi extremamente feliz. Né? Vamos botar o barco no rumo. O barco hoje está no rumo. Mas você não pode esquecer que para você fazer o dentro de campo, você precisa de pessoas que estejam extremamente capacitadas, porque o futebol requer isso. Gente que teve vivência. Vou te dar um exemplo. São Paulo estava atravessando uma crise tremenda política em todos os sentidos, porque o São Paulo é um clube extremamente político. E ganhava tudo e de repente deu uma caída braba, né? Recorreu a quem? A 3 ídolos. Lógico que Raí, principalmente pela sua capacitação. Trouxe um cara que talvez não tenha o mesmo nível do Raí, mas é um cara que no tete a tete com os jogadores, comissão técnica, que é o Ricardo Rocha, e trouxe um símbolo estrangeiro, que é o Lugano, que fez história dentro do São Paulo. Tá ali por aí. Recuperaram jogadores como o Nenê e o Diego Souza, que estavam ditos como contratações erradas. Por quê? Porque é gente que viveu, gente que conhece. Quem não esteve lá dentro tem uma certa dificuldade. Entendeu? Não, ainda mais vem aquele papinho de que ex-jogador não pode... Você precisa estar capacitado para aquilo ali. Porque uma coisa é o seguinte, o Lugano, o Raí e o Ricardo chamar um cara na sala, falar, meu irmão, é assim, 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 e um outro que foi somente um diretor. Entendeu? Quando o ex-jogador é capacitado, né? Quando o ex-jogador é capacitado ou preparado. Lógico, não é você pegar qualquer um e botar ali. O cara precisa ter. Porque aí você usa né, o teu lado ídolo para cobrar, para mostrar o exemplo. Que são jogadores vencedores. Não só no futebol, mas também como na vida. E eu vejo que o Flamengo praticamente abriu mão de ex-jogadores. Você não tem um ex-jogador do clube que o cara pode... Como eu cansei de dar exemplo, né? Olha quem tá ali do lado de fora, ali, ó. Sabe quantas vezes o cara ganhou? Sabe quantos anos o cara jogou? Não precisa ir longe, né? O Jaime, você falou do Jaime, ganhou a Copa do Brasil, o Andrade ganhou o Brasileiro pelo Flamengo. Foram os últimos 2 maiores títulos do Flamengo. E isso, eu acho que tem uma interferência muito grande. Esses caras vão dar como exemplo quem? Que não tá no dia a dia. Você precisa usar isso mais, não é possível. Não, eu não consigo entender. Nem na base. Não estou dizendo que você precisa de ter treinadores, mas ídolos, exemplos, vencedores. A presença ali deles ali é gente que sabe o que significa, que tem a dimensão. E você não tem. Quem é o exemplo hoje? Não, o Renato, quando foi com o Espinosa para o Grêmio mudou, né? Mas o Renato é que foi o malandro. O Renato falou, vou trazer quem? Independente do Espinosa, que é amigo dele. Foi campeão, tem moral, né? Vou levar o cara vai ficar aqui, vai me ajudar. Mas isso é inteligência, entendeu? E acho que está faltando um pouco, para quem está comandando hoje isso, ter essas pessoas do lado. Não para ser o treinador, mas você tem na Itália, eles usam uma expressão lá que eu acho muito legal, que é o homo imagine, né? Sim. Que é o homem imagem. Que são exatamente, todos os clubes têm um ex-jogador, que na verdade no Brasil seria um embaixador. Embaixador, O cara, quando você chega no estádio, né, esse cara se apresenta. Ele é o cartão de visita. Mas você está falando dos dois, né? Você está falando de fora de campo e tem o dentro também, que esse influencia ali os jogadores. Ah, né? não, lógico. Esse é diferente, né? Quando o Rueda veio para cá, o Jaime foi no ouvido dele e falou, professor, o Paquetá já jogou de centroavante. Se o senhor precisar, ele joga. E botou o moleque jogou de...
Mas se o Jaime não fala, como é que ele ia adivinhar? Que o garoto lá no Juniores, lá no Sub-20, jogou de centroavante. É por isso que eu acho que faz falta esse cara. E ele tem bagagem história, né? Ele vai dizer, pô, em 78, fulano estava aqui, a gente botou ele de centroavante porque ele jogava e deu certo. Não, exatamente. Foi o cara que teve essa vivência. Nada contra quem não jogou. Eu acho que, pô, o Cláudio Coutinho foi um exemplo... Tá aí, espetacular para todos nós, né? Que vivemos, que não jogou futebol, você rolava uma bola e ele pegava com a mão, porque ele jogava vôlei, né? Mas era um cara que estudou, um cara que viu, um cara que tinha sensibilidade, né? Um psicólogo. E vocês, né? Você, meu pai, quando eram treinadores e tal, estão lá, e daqui a pouco o cara quer que bate uma falta, aí você vai lá e mete, o cara fica... Aí a gente fica, é por isso que ele fala pra gente, pra bater com o pé de apoio. Olha o cara fazendo. Mas esse recado, eu acho que... em comissões técnicas, né, principalmente, que não tem ex-jogadores, você não tem um exemplo prático. O exemplo prático da coisa. Você pode ter a teoria. Né, tem que bater assim, dá uma chapada na bola. Deixa eu ver como é que é. Entendeu? E eu acho que isso hoje, infelizmente, pelo que eu venho acompanhando, eles foram eliminando. Essa diretoria do Flamengo fez o cúmulo de mandar o Gilmar Popoca embora na semana da decisão do Sub-20. E o Popoca tem uma história... Não, além disso, a concepção de futebol do Gilmar ainda é um pouco daquela época que ele pegou lá, nos anos 80, quando ele veio de Manaus. Entendeu? Então ele dizia, não, para mim o que eu gosto de ver é isso aí. E tinha muita gente que era contrária a essa concepção de jogo dele, porque tinha que ser de um jeito completamente... Eu falei, gente, mas se eu posso e consigo atingir meus objetivos assim, por que não continuar? Você pode aliar os dois mundos, né? O que você falou, o cara que é capacitado, o cara que vem de empresa, cabeça de empresa, né? Que ele tem o Gamarra. Mas ele vai até uma linha. Vai até uma linha. Aquela linha de dentro do campo é uma outra linha. É isso que eu tô falando. Dá para aliar os dois mundos, né? O cara que cuida de empresa e o ex-jogador. O Gamarra veio aqui e até falou isso aqui. Ele falou assim, desde que você seja, não sei se foi o Gamarra ou foi o Sado, falou assim, desde que você seja sincero com a torcida e diga para eles, a situação é essa, a gente não tem condição disso, vamos montar um time assim. Se você falar isso, ajudem a gente, eu acho que o torcedor compra a briga, né? Não, lógico. O problema é ficar escondendo, fingir que tá bem e não tá, né? Então... Mas eu acho que esse é um problema, pelo menos eu de fora não conheço. Sim. O que está acontecendo lá dentro, somente até pelo trabalho de comentarista, eu sou obrigado a ver tudo de todo mundo, né? E vejo que falta. E para mim esse exemplo do São Paulo se o São Paulo vai ser campeão ou não, é uma outra história. Mas o barco do São Paulo está no rumo. É verdade. Entendeu? Isso para mim essa aposta ajudou muito. Né? Aposta em jovens treinadores. Pô, o Botafogo acertou com o Jair Ventura. Mas é um garoto. Gente, o Jair estava há 8 anos dentro do Botafogo, trabalhou com todos os últimos treinadores, conhecia o elenco como a palma da mão dele, tinha os conceitos dele, né? Que a gente viu um Botafogo com um elenco limitado fazer coisas que a gente não acreditava que pudesse fazer. Foi muito além da expectativa. Que eles estão fazendo. Os caras compraram a ideia, o cara estava capacitado. Só aqui eu dou uns 3, 4 exemplos de clubes com ex-jogadores que deu certo, né? Agora eu vou mudar de assunto, porque nós vamos pro carnaval agora, porque agora eu vou acabar com o negócio do futebol. Eu tô achando que nem o futebol, que o carnaval mudou pra cacete. Mudou muito. O carnaval que era da nossa época. A última virada de mesa foi... Essa foi demais, né? Da última. Que agora são 2 campeões, né? Não virou nenhum, são 2 campeões agora. Mas eu tava falando mais da parte até de... Você, como a gente, comprava camarote lá... Até hoje, desde 1990. Pois é. E eu lembro que eles fizeram uma mudança, negócio de varanda, fizeram uma varanda horrível lá. Que hoje, meu pai, por exemplo, que fica ali, você deve passar por uma coisa, a arquibancada inteira vê você. Você não tem mais aquela privacidade que você tinha. Se chover, você não assiste, né? Eu escolhi uma parte que é no início da avenida, que exatamente... Que ainda preserva isso? Que eu não tenho varanda. Eu não quis esse lado com varanda, exatamente para poder ter Então você saiu lá da Meiuca. Eu pensei muito mais em sair, há bastante tempo. Há muito tempo. Quando aconteceu a obra, eu fui ver, né? Que era o primeiro ano para comprar, né? Aí comecei a botar prós e contras em relação a aquele camarote com... Se tiver calor, maravilha, mas e se chover?
Pois é. Você vai ficar mais... Primeiro você não consegue que nem assistir. Não, antes você interagia com o pessoal que estava no carro alegórico. Isso era legal demais. Verdade. Né? Hoje você já tem uma distância maior. Você já não tem essa integração com quem está ali. Pô, mas até isso também mudou, cara. O carnaval... Mas o carnaval virou um comércio. Virou um comércio. Um comércio mais acima daquilo que a gente podia pensar como uma festa de folclore. Mas a minha primeira experiência foi de 85, 86, que a gente comprou camarote a primeira vez. Você já chegava a desfilar antes na Marquês de Sapucaí, antes do Sambódromo? Eu fui... Porque meu pai não era. Meu primeiro ano foi em 74. Ah, então. Ele não Quem me levou foi o Loureiro Neto, falecido Loureiro Neto, que era da Rádio Globo. Na época ele era da Rádio Federal ainda. E nós jogamos juntos, que tinha uns jogos de futebol de praia durante a semana. A gente jogava, que era o Maravilha, que era o clube ali da Constante Ramos em Copacabana, que tinha uns treinos durante a semana. Era terça, quarta e quinta. Aí às vezes tava de bobeira e ia lá jogar. E o Loureiro jogava com a gente, que na verdade o apelido dele era Pezão, que ele tinha um 45, né? E Loureiro, a gente conversando, eu sou mangueiro. Eu falei, eu também sou, cara. E tinha uma peixaria, que era do Chico Peixeiro, que era ali na Bolívar, esquina com a Avenida Copacabana. E o Chico tinha uma ala dentro da mangueira, né? E ele me levou a primeira vez para desfilar 74. Com ele, em 74. É que eu perguntei isso pro meu pai, ele falou, não, até a gente comprar camarote eu não ia muito. Eu falei assim, bom, o Júnior eu acho que eu ia direto. Ia direto. Todos esses anos, até chegar nos 80. Tirando os 5 anos de Itália, todos aqueles anos eu ia. Era muito diferente, né? Completamente diferente. Eu acho que hoje é muito mais legal, muito mais organizado. Quer dizer, o carnaval passou a ser uma coisa realmente prazerosa de ver. Quem não gosta, ou quem não gosta muito, diz que é sempre a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Se cada escola de samba que vai sair está contando a história de alguma coisa, não é a mesma coisa. Eu acho que o samba, você que é músico também, né? Vou falar aqui do pagode lá no Marina, que você está fazendo direto, mas eu acho que o samba é muito rápido. Eu pego hoje, o YouTube é bom por causa disso. Agora você vai nos anos 80, todos aqueles sambas que eu assisti, e era devagarinho. Então, hoje parece uma marcha. Você aprendia história escutando samba enredo. Pois é, cara, devagarinho. É outra concepção, mas isso eu acho que foi... a própria, eu não vou dizer evolução, mas a modernização dos sambas, entendeu? Aquele samba mais cadenciado que aconteciam, isso aí a gente podiam voltar. Mas não vai voltar nunca mais. Você vê que algumas escolas que reviveram alguns sambas antigos, elas foram obrigadas a acelerar o samba. É verdade. Até mesmo porque você começou com 75, né? Não, começou com 90. Você passou para 75 e hoje você tem 65 minutos, que é exatamente a televisão. Quando a televisão começou a injetar... Vai lá no YouTube, 2003, 2004, Lendas e Mistérios da Amazônia, que a Portela faz, e o samba parece que está assim... Em 1984, que foi o primeiro ano do Sambódromo, com a Mangueira, foi campeão, com o IES nós temos o Braguinha. Você vê a cadência do samba, como é que era, bem devagar, bem devagar. Mas eu acho que as letras daquela época que me encantavam mais, né? Porque você aprendia a história do Brasil ali. Eu lembro de todas até 90 e pouco, depois a gente até esquece, porque não dá mais. Como é que está o negócio lá no Marina? Mas esse projeto a gente está completando agora em agosto, né? 11 anos. Vocês faziam na praia, né? Nós ficamos meio itinerantes. Fizemos 6 anos no Bom Sujeito, que era uma casa de samba na Barra, ali na Barrinha. Ficamos 6 anos lá. Aí tivemos que sair de lá porque o Quebra-Mar nós passamos depois que a gente saiu do Bom Sujeito. Eu lembro do Quebra-Mar, que eu fui lá. Aí depois nós fomos para o Quebra-Mar. Aí o que acontece? Essas casas, elas precisam, na verdade, ter uma certa tradição. Por que a gente ficou 6 anos no Bom Sujeito? Porque era uma casa de samba na Barra da Tijuca, feita acusticamente para samba. Quer dizer, Beth foi lá, pagodinho... Quando a casa começou, né? E nós pegamos um pouco esse viés e terminamos ficando. Porque o nosso projeto não é comercial. Né? Quer dizer, o que as pessoas pagam de ingresso é revertido na compra de cestas básicas, né? Para a gente distribuir. Hoje são, acho que 13 instituições que a gente ajuda mensalmente. Cada edição que a gente faz, a gente arrecada. Por exemplo... É aberto ao público, para qualquer um pode ir. É bom falar aí para quem quiser ir lá no pagode. Quais são os dias? Não, tem sido a última sexta-feira do mês, né? E nós encontramos agora, nos últimos meses, né?
o Marina Clube, eu sou sócio do Marina há 30 anos. Quer dizer, desde que abriu. Desde que abriu, 85. Vocês eram moleques, vocês iam para lá, passavam o dia lá. É verdade. E aí eu sempre fui meio reticente em fazer, porque clube, o que, é que vai acontecer? Aí o presidente que entrou falou, vamos fazer, cara, uma experiência aqui. E pra gente foi ótimo, porque tem uma estrutura, um clube espetacular, tem estacionamento, quer dizer, as pessoas ficam muito mais à vontade. E a gente encontrou o lugar ideal para fazer, né? Tá fazendo um barulho lá, pô. Não, eu acho que o mais legal foi o seguinte, porque a aprovação dos sócios, entendeu? Que é importante, né? Em clubes assim porque é diferente de um restaurante, de uma casa de espetáculo. É um clube ali, as pessoas têm a mensalidade para poder usufruir das dependências, né? Como houve uma aceitação muito grande por parte dos sócios, aí, pô, a gente ficou mais à vontade ainda. O Diego tá tocando ainda, né? Com você, toca Rodrigo, sempre. O Rodrigo toca banjo lá com a gente. Lá. Eu trouxe aqui pra gente fazer. Pô, essa relíquia. Relíquia, isso aqui é relíquia. Todo ano de Copa do Mundo pós-82. Aparece. Eu quero que você conte a história do. Porque tem um pagode da seleção e tem um povo feliz, que eu gosto também pra caramba. Essa aqui, ó, tá assinada. Vou botar aqui. Júnior e Bruno, um abraço do Xará. Tá aqui, ó. O Bruno virou músico por. Pois é, do sapatinho. Aí, ó. Porque Bruno a gente. Quero que você conte a história de como que foi gravado esse... Essa história é ótima. Galera que não é acostumado com vinil, olha o sonzinho, né? Vamos ver se dá. Mas aí eu tava na concentração, aí ligou o Alceu Maia, né? Alceu é meu amigo desde a época do Flamengo, do futebol de salão. Dizendo, pô, tem uma música aqui, pô, muito legal pra você gravar. Eu falei, pô, eu tô preocupado com Copa do Mundo, cara. Pô, você tá falando em música, né? Porque a gente fazia sempre umas rodas de samba. Falou, vou te mandar um cassete pra tu escutar aí. Aí mandou esse cassete, quando chegou lá, eu chamei o Edivaldo, que era meu parceiro de samba. Lateral. Falei, Deva, vamos lá escutar. Eu tô tentando abaixar enquanto você fala, mas não tá abaixando. Só pode, vou ter que tirar e depois a gente volta pro... Aí, tem que dar o... Aqui é cheio de mãe. Aí chamei o Edivaldo e falei, Deva, escuta comigo aqui. Aí começa o refrão do Voa, canarinho, voa. Ele falou, rapaz, isso é muito legal, cara, isso é a tua cara. Eu falei, cara, tem certeza? Ele falou, pô. Eu falei, cara, mas não vai dar tempo, nós vamos chegar lá numa sexta-feira e vamos viajar no domingo pra... Isso foi quanto tempo antes, Leco? Nada, isso foi uma semana antes. Uma semana antes? Nós vamos sair da Toca na sexta-feira e domingo a gente está embarcando para Portugal e depois a gente vai para a Espanha. Aí liguei pro Alceu e falei, Alceu, não tem chance, cara. Pô, eu acho que a música é legalzinha e tal, não sei o quê, que é fácil para aprender, só que a gente não vai ter tempo hábil para ele. Eu falei, deixa isso comigo. Canta aí o refrão. Aí eu cantei o refrão, ele tirou o tom, deixa comigo que eu vou preparar tudo. Você vai chegar na sexta-feira, tarde, noite. Quando for no sábado de manhã, a gente vai para o estúdio. E tem o seguinte, a gente vai precisar fazer o lado B do disco. Eu falei, como? Ele falou, não, eu tenho uma ideia aqui, que é o pagode da seleção. Eu vou escrever uns negócios aí e vou te mandar isso. Aí você completa aí com o nome dos caras, vê o apelido, essas brincadeiras. Aí terminou saindo o pagode da seleção. Tem uma participação da galera falando alguma coisa, você fala, olha o Galinho. Eu falo dos apelidos, dos apelidos da rapaziada. Renato Pemucho, o Renato ficou na... Renato ficou na bronca. Guarani, Renato foi homenageado lá agora. Eu vou botar o lado B aqui que a gente ouviu. Não, esse é o... Esse é o lado A. Lado A. Voa Canarinho. E o mais engraçado é o seguinte... Essa é a clássica, né? Que ficou mais famosa. Os caras... Pô, esse disco vendeu em 23 dias 726 mil cópias, cara. Isso é um número, assim... absurdo, né? E o engraçado... Tempo bom, né? Seleção boa. A melhor seleção da história pra mim. Eu digo que o Voa Canarinho pegou uma carona na seleção, mas uma carona VIP. Porque cada vez que a seleção ganhava, os caras mandavam telex. Aí, mais 150 mil vendidos. Eu não tinha nem ideia do que significava, né? 150 mil discos vendidos. Aí terminou chegando a esse número. Olha lá. Você fala dos jogadores todos. Do outro lado, né? No pagode da seleção. Pagode da seleção. E eu levei um monte de disco lá para concentração
Aí terminou a rapaziada participando, aí a gente tinha sempre os instrumentos que a gente ia tocando. Então a gente cantava sempre antes da chegada no estádio. Agora 36 anos, 36. 36 anos o pessoal ainda toca, né? Isso, pô, não, toda vez que tem Copa do Mundo, aí ressuscitam. Um brinde aí, Xará, por ter vindo, obrigado. Vamos terminar Prazer. com a Voa Canarinho.